A paz de Cristo, queridos, com alegria e com satisfação, nós estamos chegando mais uma vez para abençoarmos as vossas vidas com mais uma pré-aula da EBD. Se você está chegando agora neste canal, seja bem-vindo. Eu lhe convido a inscrever-se nesse canal, a dar o seu joinha, se for útil para você esta pré-aula, e também para que você venha nos ajudar compartilhando os vídeos nas suas redes sociais. Lembrando que o e-mail para você se corresponder conosco é ebd.estabelecendooreino@gmail.com. Nós estamos falando a respeito dos desafios da evangelização e já estamos chegando à lição de número 10, que é o poder da evangelização na família. O textuário desta lição, ele está em Atos, capítulo 16 e verso 31, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A verdade prática da lição diz o seguinte: a salvação pela fé em Jesus deve ser pregada aos filhos e aos familiares não crentes, tanto por meio de palavras, quanto por um testemunho bom, eficaz e amoroso. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 16, os versos 25 a 34. Para iniciarmos esta pré-aula, eu quero vos lembrar que a família é uma instituição divina. Como muitos dizem, a família é a célula máter da sociedade. Sem família não há sociedade e sem família também não há igreja. A igreja é composta de famílias e família é um projeto de Deus. Por que falamos isso? Porque este é o maior alvo do inimigo em nossos dias. Nós podemos ver que nos dias atuais o inimigo tem empenhado ferrenhamente em destruir famílias. Nós estamos vendo pais se levantando contra os filhos, filhos agredindo aos pais. Muitas coisas que outrora nós não conseguíamos imaginar, hoje nós vemos. Também há um grande número de divórcios, inclusive entre pessoas que professam a fé evangélica. Então este é um momento de ataque, tanto humano quanto espiritual, porque a gente vê também muitas leis sendo elaboradas para destruir as famílias. Então é um tempo em que a igreja do Senhor precisa estar atenta, orando, vigilante contra as astutas do inimigo e contra homens também que elaboram leis, projetos para que a família venha a ser destruída. Então a família é o centro de tudo. Foi Deus que criou a família. A família é um projeto de Deus. Sem família não há sociedade, sem família não há igreja. Por isso da importância da evangelização nas famílias. Mas antes, porém, nós vamos falar também do poder desta evangelização que a evangelização tem na família. Algo importante que nós temos que apontar em nossa aula é que antes de servir na igreja local, os filhos devem aprender no altar do lar. Toda a família é uma igreja. A igreja local é composta de muitas famílias e cada família é uma igreja em seu lar. Há anos atrás era comum os cultos domésticos. E o comentarista da lição, ele
chama atenção para esse ponto dos cultos domésticos, que hoje já são esquecidos entre os cristãos, porque cada família deve ter o seu momento particular com Deus. Cada família deve ter o seu altar de adoração dentro do lar, dentro de suas casas. Hoje em dia nós vivemos um período em que há uma correria enorme, em que o pai trabalha de um lado, a mãe trabalha de outro, os filhos têm que estudar, faculdade, colégio e muita coisa, e não há tempo para parar um pouco, ler a palavra, ler um trecho da palavra, um capítulo, 2, orar um pouco, ter um momento de devocional com Deus. E isto é muito importante. Veja bem que a lição trata de casos em que há a necessidade da evangelização, onde os pais ou os filhos ainda não conhecem a Jesus Cristo. Mas eu estou aqui também chamando a atenção nossa para aqueles que já são de famílias evangélicas, que já conhecem a Cristo e hoje têm a obrigação de levar os seus filhos a conhecer este caminho que eles outrora trilharam, para que os seus filhos eles não venham a se desviar mais tarde, e aí você vai chorar e lamentar por aquilo que não fez. Então, antes que os nossos filhos sirvam à igreja, na igreja, é importante que eles aprendam a servir no altar da adoração que há no lar. Nós estamos presenciando momentos em que há uma transferência de responsabilidades na educação dos filhos, onde os pais já não educam mais os seus filhos e transferem esta responsabilidade ou para a escola, para o colégio ou para a igreja. O pastor, a líder do departamento de crianças, eles que têm que educar os filhos, que têm que ensinar a verdade aos nossos filhos. Quando não, a responsabilidade é da família, porque a família é a primeira igreja, a família é o primeiro campo missionário. Este é um ponto muito importante e você deve e pode explorar isso na sua aula. No tópico de número 2, há o seguinte: evangelizando o cônjuge. Para evangelizar o cônjuge descrente, o mais importante não é as palavras, e sim os exemplos. Aqui é um caso que é bem comum em nosso meio, onde o esposo é crente e a esposa não, ou vice-versa, a esposa é crente e o esposo não. E sempre nesses casos deve-se ter muita paciência, buscar a Deus, pedir a sabedoria do Espírito Santo para poder lidar com essa situação, porque você não consegue trazer ninguém para os caminhos do Senhor pela força, dando sugestões, mostrando, dizendo esse caminho é certo, o caminho que você está errado. Não é bem por aí. O que vai atrair o seu cônjuge que ainda não conhece a Cristo é o seu exemplo, é a sua atitude de fé. Que maneira você se comporta? Porque há muitas pessoas que, na ânsia de fazer a obra de Deus, acabam priorizando a igreja local, entre aspas, e depois acabam deixando em segundo plano o seu cônjuge, que ainda não conhece a Cristo como o seu Salvador. Desta maneira, você não vai conseguir, porque você não está dando um bom exemplo dentro do seu lar. É muito difícil evangelizar o seu companheiro ou a sua companheira desta maneira. Então, o mais importante aqui não são palavras, não são ensinamentos, não são pregações, e sim os exemplos, as atitudes que você tem dentro do seu lar. Um outro ponto que eu coloco aqui é exemplos de evangelização de familiares na Bíblia. E, aliás, o nosso comentarista ele coloca alguns aqui. No terceiro tópico, ele fala de Raabe.
que está lá em Josué, capítulo 2, versículo 11. E Raabe, através da sua atitude, ela conseguiu salvar os da sua casa, os seus parentes e amigos que a ouviram. Por quê? Porque Raabe ouviu que estava vindo pelo deserto um povo que estava debaixo da orientação do Senhor. E aonde este povo passava, ele era guardado e orientado pelo Senhor. Ela ouviu. Muitos dos moradores de Jericó também ouviu. Só que a diferença em Raabe é que ela ouviu e creu. E ela recebeu em sua casa e guardou os espias que Josué havia enviado até Jericó. Quando o povo de Deus chegou ao redor de Jericó, Raabe e a sua família foi salva. Então, através da atitude de Raabe, mesmo sendo uma mulher de reputação duvidosa, indelicada, ela conseguiu, através da sua atitude de fé, e o autor aos Hebreus vai ressaltar a fé de Raabe, ela conseguiu salvar a sua família. Em Josué 6, verso 23, diz que toda a família de Raabe foi salva por causa da sua atitude. E aí fica a pergunta para nós: o que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo para salvar os meus parentes, os meus familiares? Um outro exemplo, na Bíblia Sagrada, também citado na lição bíblica, é Cornélio. Lá em Atos, capítulo 10, versículo 2, diz que Cornélio servia a Deus com toda a sua casa. Eu até quero ler aqui com você, Atos capítulo 10, o versículo de número 2. Ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Porém, ele necessitava de algo. Ele necessitava de ouvir falar do poder regenerador do Senhor Jesus Cristo. Mas ele estava com toda a sua casa fazendo esmolas, ajudando a quem podia, dando um bom exemplo. E ele tem uma revelação de Deus em chamar Pedro, Simão Pedro, até a sua casa, para que venha falar a respeito do nome de Jesus. E se você olhar ainda em Atos 10, no versículo de número 24, diz o seguinte: no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Então Cornélio não esperava uma bênção somente para ele, mas ele reuniu novamente os seus parentes e os seus amigos mais íntimos para receberem a Pedro e para ouvirem a mensagem do Evangelho pregada pelo apóstolo Pedro. O que eu aprendo aqui, a não sermos, em meio à nossa família, egoístas, porque talvez você tenha uma vida de comunhão com Deus, você está bem com Deus, Deus tem lhe usado de maneira sobrenatural na sua obra, através do louvor, através da pregação, do ensino da palavra, mas talvez alguém em sua família esteja perecendo. E às vezes nós falamos a muitos, mas nos calamos àqueles que estão mais perto de nós. E esta palavra todos nós precisamos ouvir. Nós devemos evangelizar os nossos familiares, aqueles que estão à nossa volta. Agora eu queria analisar um pouquinho com você o texto que é o texto bíblico, a leitura bíblica desta lição, que está em Atos, capítulo 16. Antes, porém, eu quero lhe dizer que o Evangelho em Filipos começa com 3 famílias bem distintas, 3 famílias totalmente diferentes. Então, ao você usar o texto de Atos 16, versículos 25 a seguir, que é o texto que está na lição, é muito interessante que você, professor, abra o leque e analise todo o capítulo 16, desde a chegada de Paulo e Silas
a Filipos, e você vai ver que o evangelho em Filipos vai começar com 3 famílias totalmente distintas. Então, para se começar a igreja em Filipos, para quem não sabe, Filipos era uma colônia romana, uma cidade muito importante, onde soldados aposentados do exército romano moravam ali. Então era uma cidade de muita importância no Império Romano, pois era uma colônia. E como que começa a igreja em Filipos? Ela não começa com uma catedral, ela não começa com uma super igreja, não. Ela começa com 3 famílias totalmente distintas, e eu quero mostrar aqui para você. Primeiramente, havia uma mulher chamada Lídia, e é com Lídia que vai se iniciar a igreja em Filipos. Você vê isso no capítulo 16, no versículo 14, e no versículo 15 diz assim: depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Esta mulher, que era vendedora de púrpura, era uma mulher gentia, asiática, era uma prosélita que vivia a cultura judaica, tinha bons costumes, né? Era uma mulher honrada, porém ela precisava também ouvir do Evangelho de Jesus Cristo, e é na casa desta mulher que vai se iniciar a igreja em Filipos. Olha só para Atos 16, verso 40. Então, pulando um pouquinho no mesmo capítulo, o verso 40 diz assim: e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Então, o primeiro local onde houve as reuniões, e mais tarde tornou-se uma grande igreja, a qual Paulo dirige uma de suas cartas, iniciou numa família, na casa de Lídia. Então, Lídia é a primeira personagem que você vai encontrar em Filipos. A seguir, você vai encontrar uma jovem pitonisa, que era uma escrava grega. Ela estava separada de sua família e ela dava muito lucro aos seus senhores, fazendo adivinhações. E você vai ver que esta mulher seguia por muitos dias a Paulo e Silas, e um dia Paulo, perturbado, em nome de Jesus Cristo, expulsou o demônio que escravizava esta jovem. Esta jovem não tinha um lar, esta jovem não tinha uma casa, ela estava com a sua família destruída. Mas o poder do Evangelho, o poder do nome de Jesus Cristo, dito por Paulo, libertou esta jovem. Mas a libertação desta jovem trouxe prejuízo aos senhores dela. A libertação da pitonisa trouxe prejuízo aos seus senhores, de maneira que esta foi a razão pela qual Paulo e Silas foram lançados na prisão. Quando eles estão na prisão, aí sim chega o texto que está na sua lição, que é Atos 16, 25 a seguir. Você vê que ali Paulo vai ter um encontro Paulo e Silas com o carcereiro romano, que era um cidadão romano, que tinha César como senhor. A única ordem que ele recebia vinha do imperador romano. Então, 3 pessoas totalmente diferentes, 3 famílias em situações muito complexas e diferentes. Lídia, a jovem pitonisa e o carcereiro romano. Mas são com 3 famílias, 3 pequenas famílias, que o Evangelho vai se iniciar na cidade de Filipos. Analisando rapidamente alguns versos, você vai ver ali que Paulo e Silas, perto da meia-noite, louvavam, adoravam a Deus. Não, eles não estavam murmurando, eles não estavam reclamando da situação a qual eles estavam passando, mas estavam louvando. E de repente um grande terremoto sobreveio que abalou os alicerces
da prisão e as correntes foram quebradas. Quando o carcereiro viu isso, acordou, ele quis matar-se, quis dar fim à sua vida. Por quê? Porque na cultura romana funcionava da seguinte maneira: à medida que um prisioneiro fugisse, se aquele carcereiro não conseguisse capturá-lo, ele teria que dar a sua vida em troca. Então ele queria matar-se, ele queria dar cabo à sua vida para evitar o futuro que lhe aguardava. Mas Paulo clamou dizendo: não faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Homens tementes, retos, sabiam que o Deus que permitiu que eles fossem para a prisão era poderoso também para tirá-los dali. E esse testemunho maravilhoso de Paulo e Silas fez com que este carcereiro romano viesse e no verso 30 perguntasse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Note que não é Paulo nem Silas que fazem um apelo. O próprio carcereiro pergunta: o que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo e Silas dão a receita e dizem: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E no verso 32 você lê que lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Então, a família, é muito importante que você pare um pouquinho aqui e veja que a família do carcereiro não foi salva porque o carcereiro aceitou a Jesus. Não, pelo contrário. Seguindo o exemplo do pai de família, eles também entregaram a sua vida a Jesus e foram salvos. Porque o pai de família ele tem a obrigação de influenciar os seus filhos, a sua esposa, toda a família. Nos versos 33 e 34, o que você vai ver já são os frutos da salvação. Você vai ver que, tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. A consequência da salvação, o testemunho público da salvação é aqui evidenciado através do batismo. E diz que ele, com toda a sua família, alegrou-se no Senhor. Então é muito importante nós voltarmos, como igreja do Senhor, a focarmos as famílias. Nós vemos hoje muitas igrejas trabalhando, uns na área de adolescentes, outros com jovens, outros com senhoras, senhores. Mas é muito importante que nós voltemos aos trabalhos de família, que toda a família, pai, mãe, filhos, não importa a idade, estejam juntos, servindo a Deus, não só na igreja local, mas principalmente dentro do lar, através dos cultos domésticos. Para concluir, eu digo que quando alguém é alvo do Evangelho e por ele é transformado, sua família é atraída, pois a nossa vida em Cristo resultará em frutos que abençoarão a todos dentro deste lar. É impossível você ter uma vida genuína, transformada pelo Evangelho de Cristo e não dar frutos, e não abençoar aqueles que estão à sua volta e não atrair aqueles que estão dentro do seu lar. Pense nisso. Se você ainda não está fazendo esse trabalho de ser um exemplo, de ter atitudes que vão mudar o seu lar, a sua família, este é o tempo de começar. Que Deus venha lhe abençoar ricamente. Lembre-se que nós estamos aqui não para dar uma aula. Alguns irmãos que nos acompanham nos perguntam por que não aumenta o tempo, por que não fala tópico a tópico. Mas aqui não é uma aula. São apenas algumas dicas que ajudarão você na elaboração da sua aula. É muito importante que você, como professor, não apenas tome a aula aqui no YouTube ou em outros canais e reproduza na sua sala. Não, é importante que você anote esses pontos e destes pontos você elabore a sua própria aula.
porque o Espírito Santo que tem nos orientado aqui é o mesmo que vai orientar você a elaborar a sua aula para a glória do nome de Deus. Que Deus o abençoe ricamente em nome de Jesus. Até a próxima.